Ok. Bom, pessoal, essa é a penúltima aula, né, na verdade, dessa disciplina de arquitetura de computadores, e é o último tópico que a gente vai comentar sobre a avaliação de sistemas. Tá? Bom, na aula passada nós vimos a parte de sistemas computacionais, né? Só para revisar um pouco. Apresentamos o conceito de sistemas, que são um conjunto de partes que realizam, que interagem entre si e realizam uma determinada funcionalidade, né? E a decorrência desse conceito, né, de sistemas, quer dizer, tem a ideia de hierarquizar esses sistemas e que ter sistema usado para decomposição de uma função, né? Quer dizer, você tem uma funcionalidade grande, você pode decompor em várias partes, você poder fazer uma abordagem em profundidade, né? Isso do ponto de vista da ciência, isso do ponto de vista da engenharia e da computação. Os teorias de sistemas é utilizado para você criar coisas, montar coisas de uma forma ordenada, né? Da mesma forma que você usa a ciência usa teorias de sistemas para decompor, né, e fazendo hierarquia e decomposição, você consegue fazer o processo inverso na engenharia, e você ir montando as coisas para criar coisas cada vez mais complexas, né? Então, a ideia, no caso da engenharia ou da computação também, a partir de componentes, você ir montando partes, e essas partes vão compondo outras partes, e com isso você vai aumentando de uma forma controlada, de uma forma confiável, né? Você vai conseguir ir controlando esse processo de construção, e que no fim pode resultar em coisas extremamente complexas, com milhões de partes, né? Como é o caso de um software, um software aplicativo extenso, né, grande, ou até uma aeronave, né, ou um avião, né, coisas que exigem uma alta complexidade, porque tem muitos elementos, muitos componentes, né, milhões de componentes, todos têm que funcionar bem para que o todo funcione, né? O software inteiro para funcionar, ele precisa ter todas as partes funcionando. Basta que um elemento falhe que começa a gerar problemas, né? Então, é um processo, né? A teoria de sistemas é utilizada para controlar um processo de construção, né, a partir de componentes para chegar num todo muito maior, né? Com milhões deles interagindo entre si, né? Então, é um processo muito utilizado para você controlar a construção. Tá? Isso é chamado, basicamente, controle de complexidade. Isso envolve tanto na área da ciência como na engenharia também. Tá bom? Bom, a partir dessa visão de teoria de sistemas, a gente consegue ter, quer dizer, a gente consegue fechar, né, o sistema. O fato de você ter uma parte interna participando do sistema e uma parte externa, automaticamente cria uma fronteira, né, cria uma caixa, né, e essa caixa, a partir das interfaces com essas caixas, a gente tem condições de fazer uma coisa importante, que é avaliar essa caixa. Tá? Então, uma abordagem de avaliação e uma abordagem de tentar ver quais são as principais características dessa caixa sob o ponto de vista externo, de fora para dentro, tá bom? Ou pode ser de dentro para fora também, isso é uma outra forma de testar, que a gente vai discutir nessa aula de avaliação. Então, o que consiste a avaliação? É, a partir da visão de sistemas, tentar caracterizar, né, avaliar e analisar, né, essa parte, ou esse sistema, tá? Então, a primeira coisa que a gente tenta analisar o sistema é a sua funcionalidade. Tá? Então, do seu ponto de vista, por exemplo, se você faz uma abordagem científica de um sistema que já existe, você tenta analisar quais são as principais funções desses sistemas e como eu posso subdividir sistemas em várias outras partes que através das suas respectivas funcionalidades, né? Então, essa é uma abordagem de decomposição. E aí, quando você está analisando a funcionalidade propriamente dita, né, a caixinha, você vai analisar através das suas interfaces a essa caixinha. Tá? A partir dali saem alguns conceitos muito importantes, né, de avaliação que a gente vai ver agora na aula de hoje, tá bom? Então, a avaliação é de sistema, né? Eu consigo avaliar porque é um sistema,
em primeiro lugar, e os itens que eu vou avaliar são itens referentes ao sistema. Então, o fato daquele elemento de avaliação ser um sistema permite que a gente tenha uma variedade, né, de abordagens para analisar, né, e avaliar essa caixinha chamada sistema. Tá? Então, é parte desse último item que nós estamos aqui, sistemas computacionais. Né? Então, a partir do sistema, como é que iremos avaliar? Primeira coisa que a gente avalia, né, é do ponto de vista de caixa, né, caixa preta. A gente não vai entrar, podemos entrar, né, em algumas abordagens, a gente fala de testes caixa branca, né? Teste caixa preta é encarar o sistema como sendo uma caixa mesmo, né? Uma caixa que você não enxerga a partir de dentro. Teste caixa branca é você testar ou analisar, né, o sistema a partir dos seus elementos constituintes. Tá? Então, a partir das partes. Então, você está entrando já dentro do sistema e fazendo uma avaliação, incluindo a parte de dentro. Tá? Então, esse é chamado teste de caixa branca. Tá? E tem o teste de caixa cinza, né, que mistura as duas abordagens. Tá? Então, tem coisas que você não consegue, tem coisa que é mais fácil testar, como tudo, como sendo uma caixa preta, e uma outra forma é você, e tem itens, na verdade, que às vezes dá muito trabalho você testar ou tentar entender, avaliar a partir da abordagem caixa preta, e você escolhe alguns itens, né, dentro da caixa, dentro do sistema, para fazer a abordagem caixa branca. Tá? E aí você mistura os dois tipos de testes, ou de avaliações, você chama isso de testes de caixa cinza. Tá bom? Então, eu falei de testes, né? Mas vamos ver que tipo de avaliações nós fazemos, né? Primeira avaliação é a avaliação funcional. Na verdade, são 3 tipos de avaliações. Eu estou usando a palavra avaliação, depois a gente vai entrar no mérito do que vem a ser essa avaliação. Tá? A primeira avaliação é funcional, quer dizer, se o sistema está fazendo uma determinada funcionalidade e o sistema é definido pela funcionalidade, vamos analisar essa funcionalidade. Né? Então, sob o ponto de vista da engenharia, sob o ponto de vista da computação, você tem, normalmente, está criando um produto, né, está criando um sistema, e essa criação do sistema obedece essa funcionalidade. Então, você tem uma especificação, né, você diz, olha, esse sistema tem que fazer isso, 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 isso. Né? Então, isso é uma especificação, são os requisitos funcionais. Né? A gente chama de requisitos funcionais. E aí, é uma lista de tarefas, uma lista de funções, uma lista de funcionalidades, procedimentos e assim por diante. São características funcionais daquele sistema. Tá? Bom, a segunda avaliação que nós fazemos a partir dessa funcionalidade é o quanto ele é bom, né? O quanto ele desempenha bem, né, em cima dessa funcionalidade. Tá? Então, você tem a funcionalidade, e você vai começar a dar uma carga para ela. Né? Tá? Então, quanto de carga o sistema aguenta, né, para realizar determinada função. Porque normalmente você tem uma função e você tem uma entrada que gera demanda para essa função. Né? Então, ele faz alguma coisa, tem uma funcionalidade, mas vem uma demanda. Né? Eu quero que você faça isso. Né? E aí ele vai seguir a especificação do que tem que fazer. Tá? Sei lá, de repente, se for na área de computação, é uma demanda de informação, né? Então, você vai jogar, por exemplo, uma solicitação de relatório, então você está fazendo uma transação de compra da internet, né? Então, é um processo, são sistemas internos, sistemas computacionais internos que recebem essa transação e processa internamente, né? Até torná-lo efetivamente uma venda, né? Comprovada, e aí libera estoque ou inicia um processo de transferência do transporte do produto, rastreia até chegada, vários processos que, caso dê algum problema de atraso ou dê algum problema de devolução, tudo isso são processos já pré-programados ou pré-estabelecidos dentro do sistema. Então, o que é o desempenho? Né? A segundo item, o que é uma avaliação de desempenho? Quanta carga ele aguenta, né? Então, 2 cargas, 3 cargas, 1.000 cargas, né? Chegar no Black Friday, por exemplo, você tem 10.000 compras, né? Solicitações de compras por hora,
né? Será que ele aguenta? Então, essa é uma avaliação de desempenho, tá? Então, analisa seu ponto de vista de carga, seu ponto de vista de tempo de resposta, dado uma solicitação, quanto tempo ele leva para responder, né? Quanto tempo ele leva para resolver todos os problemas. Tá? Esse é o tempo de resposta. Tá? E claro que o tempo de resposta vai depender da carga, então são coisas associadas. Né? Quais são os limites, né, desse sistema em tolerar determinadas cargas dentro da especificação? A especificação vai dizer que o tempo de resposta é X, isso aí não pode ser ultrapassado de jeito nenhum. Né? Então, é isso tem essa característica. Uma outra coisa a respeito do desempenho é a sua eficiência. Né? Você pode atender a capacidade, né, especificada, por exemplo, atende 1.000 transações por segundo. Né? Ele pode atender o tempo de resposta, tá? Nessas condições. Então, está tudo certo? Não necessariamente, né? Tá? Que envolve essa característica de eficiência também. Ele pode estar fazendo tudo isso, atendendo tudo isso e sendo extremamente ineficiente, né? Ele precisa usar um monte de computador para poder fazer isso, mais do que necessário, 10 vezes mais do que necessário. Então, isso seria uma medida de eficiência. Tá? Então, o quanto é eficiente para atender, né, tanto a carga como o tempo de resposta. Tá? Quanto energia está gastando, quanto tempo, né, tempo não, quanto recursos ele está utilizando para fazer a mesma coisa. Tá? Então, são medidas que fazem parte do desempenho. A terceira e a última avaliação é a da confiabilidade e disponibilidade. Né? A gente vai estudar um pouquinho mais esses conceitos, mas, essencialmente, né, diz o seguinte: tá, tudo bem, atende o desempenho, tal, atende a carga, tal, mas, né, qual a taxa de falhas desse sistema? O quanto ele falha? O que é falha? Falha aquilo que eventualmente o usuário percebe, né? Então, sob o ponto de vista de uma caixa, você vê uma demanda e tem uma resposta a essa demanda, né? Então, quando você manda uma demanda e não tem a resposta, né, isso é uma falha, porque é uma falha sob o ponto de vista do usuário, quer dizer, sob o ponto de vista de quem está fora do sistema. Então, o sistema tem várias interfaces de entrada e saída com o ambiente externo, né, e que tem determinadas características de funcionalidade e que atende determinadas características de desempenho. Tá? Ele atender, né, ou não essa capacidade faz parte da avaliação da confiabilidade. Tá? Então, se ele é capaz de atender aquela carga sem problema nenhum, então ele está perfeito, quer dizer, não apresentou falha. Tá? Mas à medida que aumenta a carga, ele começa a não conseguir responder no tempo certo, isso é uma falha, tá? Porque é uma percepção de não funcionamento por parte do usuário ou por parte de quem está utilizando esse sistema. Tá? Então, o que é a confiabilidade? Né? É a medida desse sistema em atender esses requisitos todos, né, tanto funcionais como de desempenho, dentro da especificação. Tá? Então, quanto pior o sistema, maior a probabilidade de falha. Então, é uma característica probabilística. Tá? A disponibilidade é um pouquinho mais amplo, né? Ele não só mede a falha, como também ele mede o tempo para recuperar. Tá? Então, uma coisa é você falhar. Tá? Então, você tem uma alta taxa de falha, você está tudo falhando. Né? Mas se ele volta ao serviço rapidamente, quer dizer, tem uma manutenção, o tempo médio de manutenção é muito curto, né? Ele se consegue recuperar e voltar no ar novamente, o usuário às vezes nem percebe. Tá? Então, aí a gente chama isso de disponibilidade. Tá? O quanto o sistema está disponível, né, para os serviços, né, ou sob o ponto de vista de interface do sistema em relação ao ambiente externo. Tá? Então, importante nessa avaliação de confiabilidade também ter uma especificação. Tá? Da mesma forma que você tem uma especificação do sistema, uma especificação funcional, né? Eu tenho um sistema, tem uma funcionalidade, então eu tenho que especificar essas funcionalidades. Né? Então, você tem uma lista de funcionalidades. Agora, sob o ponto de vista de confiabilidade, tem que haver também uma lista de
ações ou de funcionalidades quando ocorre algum problema, né? Por exemplo, cai meu desempenho, né? Eu estou começando a ter muito atraso, né, nos meus tempos de respostas. O que eu devo fazer? O que o sistema deverá fazer? Então, uma lista de não funcionalidades, né? As ações que tem que fazer quando ocorre uma falha faz parte de uma especificação de não funcionamento. Tá? Então, a confiabilidade visa também, né, que você esteja fazendo o tratamento correto, quer dizer, existe uma detecção da falha, ou seja, a parte do processo foi criada para detectar os atrasos, ou seja, você está monitorando o atraso, né, de cada transação para ver se está dentro dos limites ou não, né? Então, esse é um instrumento de medida de confiabilidade. Tá? Então, o não funcionamento tem uma série de características que você tem que incorporar, né, no software ou no sistema, né, se não for software, é no sistema, tá bom? Então, essa é a abordagem principal das avaliações. Tem 3 classes de avaliações, né, em cima do sistema. Primeiro é a avaliação funcional. Segundo é o desempenho desse funcionamento. E o terceiro é o comportamento do sistema perante a ocorrência de falhas. Tá? Então, essas são as medidas de confiabilidade, disponibilidade e da especificação não funcional. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que a gente pretende ver hoje do ponto de vista de avaliação. Tá? Agora, a própria palavra avaliação, que é uma coisa mais genérica, né? Ele pode ter, de maneira prática ou de maneira científica, 3 abordagens. A primeira é aquela que comentei no começo, né? Você testar. Se você tem uma funcionalidade, tem uma função, eu tenho como testar. Basta colocar as entradas, né, e ver as saídas esperadas. Tá? Porque você tem uma funcionalidade, você tem ou uma função de transferência, ou uma característica, né? Então você sabe, dado uma solicitação, dado uma entrada qualquer, né, acontecer alguma coisa, ele tem uma determinadas características, né, funcionais, está listado na especificação, que deverá acontecer, né, para essas entradas. Então, o que eu faço? Eu testo. Eu gero essas entradas e observo a saída, tá? Para ver se ele realmente está executando a funcionalidade de acordo com a especificação, ou de acordo com aquilo que está esperado. Tá? Então, essa é uma verificação através de testes. Tá? Isso é testar, né, em condições reais. Você pode simular, que não é as condições reais, mas continua sendo o teste. Né? A simulação é um tipo de teste. Tá? E temos testes de caixa branca, teste de caixa preta e teste de caixa cinza, né? Vários tipos de testes. A segunda abordagem já não é uma abordagem física, né, como os testes, é uma abordagem, a segunda forma de avaliar, né? Estamos discutindo só as avaliações. A segunda forma de avaliar é através da modelagem, né? É uma avaliação mais abstrata, né? A avaliação mais lógica. Às vezes eu não consigo testar todas as possibilidades do software ou todas as possibilidades daquele sistema, que é muito complicado, né? Envolve muita interação. Aí nesse caso, eu faço uma modelagem, né? Trabalho em cima do modelo e faço uma avaliação mais abstrata, tá? Uma coisa mais lógica, né? Tá? Eu vejo realmente esse módulo, ele recebe tais elementos, eu posso até testar fisicamente esses módulos, ou então escolher os módulos mais críticos e ver o comportamento desse módulo através de testes ou simulações, né? Mas eu também posso fazer uma análise, uma avaliação, né, no papel mesmo, né? Tá? Uma das coisas que você pode fazer é realmente fazer uma avaliação caixa branca, quer dizer, abrir, né, o sistema, decompor o sistema nas suas partes e tentar checar, né, a partir dessa análise o potencial, né, desse sistema em gerar problemas, né, ou ter algum problema. Tá? Esse é uma avaliação por modelo, é uma avaliação no papel. Tá? Uma terceira avaliação é uma avaliação que é chamada de inspeção. Né? Então, os elementos estão lá, eu não vou testar, porque às vezes dá muito trabalho testar, e tem coisas que não dá para testar. Né? Por exemplo, como é que eu testo
se um fósforo vai acender ou não, né? Tá? É destrutivo esse tipo de teste, não tenho como. Não posso pegar a caixa inteira de fósforo e riscar todos eles para testar, para ver se está funcionando, né? Porque no instante que testa, você já destrói essa característica, né? Você já usa, né, essa característica do fósforo de acender uma única vez. Tá? Então, é uma abordagem que eu não posso executar para o caso dos fósforos. Da mesma forma, tem vários casos onde eu não consigo testar a funcionalidade, porque isso acarreta na perda da função. Tá? Nesse caso, a gente entra numa abordagem teórica, que é uma avaliação, né, através de modelos, através de simulação, eventualmente, novamente, né? Tá bom? Então, a gente faz um modelo, né, do elemento e faz essa simulação ou essa análise, né, em cima do papel. Né? Em cima do papel e ver uma análise lógica, né? Se existe potencial ou não de dar problemas. Tá? Então, e a terceira é a inspeção. Né? Dado o modelo, né, e dado a especificação funcional, posso inspecionar, né, esses elementos. Inspecionar significa chegar próximo, né, e observar fisicamente, né, o dispositivo ou o elemento. Tá? Então, avaliação também é um termo genérico que é possível ter várias abordagens de avaliação. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma caixa preta, né, quer dizer, na caixa preta é uma caixa que a gente está fazendo uma abordagem de cima para dentro, em cima dessa caixa. Tá bom? Bom, gente, dúvidas? Todo mundo está acordado ainda? Sim, sim, sem dúvida. Bom, isso é uma coisa muito genérica, tá? Que a gente está discutindo. A visão de sistema já é genérica, né? Mas a visão de avaliação também, tá? Isso não é só para computadores, tá? Não é só para para sistemas de maneira geral, tá? No instante que você define o sistema de trânsito, por exemplo, né? Sistema respiratório, por exemplo, tá? Você tem uma função e dada essa função, uma funcionalidade, né? Qual a função do sistema viário? É permitir o fluxo de cargas e pessoas, né? Eu tenho como avaliar isso? Eu tenho como avaliar o desempenho disso, né? Primeiro, eu tenho como avaliar se está funcionando bem, para início de conversa, né? E depois fazer uma série de avaliações de desempenho. Qual capacidade? Se aumenta o número de carros, se aumenta o número de... Qual o limite, né, de capacidade de volume, né, de cargas e de pessoas que esse sistema permite transportar? Né? Qual a sua eficiência? Quanta energia você está gastando para fazer isso? Né? Isso é uma avaliação de eficiência. Especificação, né, de tempo de resposta do sistema, né? Dado a característica, como é que ele se comporta no tempo, né? O sistema de trânsito a gente consegue, né? Chega no limite e ele vira congestionamento, né? E aí a velocidade, o tempo de resposta cai assustadoramente, né? Avaliação de confiabilidade e disponibilidade no sistema de trânsito, né? Então, confiabilidade qual é a probabilidade daquele sistema entrar em colapso ou uma sobrecarga, né? O que faz ele gerar, produzir falha, né? Como eu faço para evitar essas falhas? Como é que eu faço, uma vez acontecendo a falha, eu consigo recuperá-lo, né, para a normalidade? São todas características de confiabilidade do sistema de trânsito. Tá? Então, essa avaliação de sistema é bem aberta, é bem genérica. Tá? E esses conceitos valem para qualquer tipo de sistema. Tá bom? Então, esse é o grande, essa é a parte interessante, né, da parte de sistemas. A avaliação funcional, se esse sistema possui uma funcionalidade, né? Então, você tem que ter... ele está fazendo uma abordagem mais da engenharia e da computação, né? Quer dizer, ter clareza da especificação funcional. Claro que na ciência, a parte da ciência, o objetivo da ciência, ao estudar um determinado sistema, um sistema natural, né? É você entender a funcionalidade dele. Quer dizer, levantar e ter uma clareza do como ele funciona, o porquê que ele funciona, qual é a principal função desse sistema. Isso é parte da ciência, né? Tá? Então, a avaliação do funcional vale tanto para nós que estamos fazendo engenharia e construindo coisas que não existem,
né, a partir de uma lista de funções que esse sistema deverá ter, vale também para a ciência, onde você tem o sistema em mãos, o objetivo é descobrir, né, a especificação funcional desse sistema de estudo. Né? Se ele é funcionalidade, portanto, é testável, né? O cientista faz isso também, né? Ele faz uma série de testes, né? Até com amostras vivas, né? Tá? Através essas técnicas, né? De inspeção, teste, né? E análise ou avaliação por modelagem, tá? É chamado de verificação e validação. Especificação não funcional. Especificação do sistema quando em falha, em modo degradado, né? Tem várias formas de falhar, né? Fail safe, quer dizer, quando ele falha de forma segura. Isso é uma característica chamada fail safe, falha segura, né? Especificação de não funcionamento, quer dizer, dado uma funcionalidade, se ele falha, o que o sistema deverá fazer? Então, deverá ter um determinado comportamento, e esse comportamento é chamado de especificação não funcional. Tá? E a caracterização da falha que leva a essa situação de falha. Tá? Então, são todos os elementos. Aliás, tem uma diferença muito grande entre falha e defeito. Tá? Defeito é uma coisa inata ao componente ou ao software. Né? Então, um bug de software é um defeito. Tá inerente, está embutido no produto. Tá? Agora, um defeito não é necessariamente uma falha. É importante entender essa diferença, né? Ele se torna falha, um defeito se torna uma falha quando esse defeito, né, afeta de alguma forma o funcionamento ou a funcionalidade do sistema. Tá bom? Então, enquanto aquele defeito não, mesmo que surja várias vezes esse bug, né, ele não afetar o serviço, né, não afetar o que as pessoas ou que o resto do mundo enxerga daquele sistema, tá? E quando não acontecer nada, né, em função disso, em função desse defeito, ele é praticamente como se não existisse. Tá? Então, ele não constitui uma falha. Tá? Ele constitui uma falha quando você afeta, né, aquilo que você está fazendo, a funcionalidade afetada por causa desse defeito, tá? Ele é afetada segundo o ponto de vista dos elementos externos que estão monitorando ou que estão dependendo da existência desse sistema. Tá bom? Então, esse conceito é muito interessante, a diferença entre falha e defeito. Tá? Então, defeito não necessariamente é falha. Tá? Mas, claro que toda falha tem origem em um defeito. Tá bom? Uma outra abordagem, uma outra análise que a gente faz é sobre eficiência, que já comentamos, né? Aí está realizando uma função. Qual medida de eficiência? É o menor custo possível, né, de uso do uso dos recursos e o menor tempo possível, né? Porque tempo também é um recurso. Tá? Então, o sistema é mais eficiente quanto menos material ele utilizar, menos material e energia utilizar para gerar essa função, e quanto menos tempo ele consegue realizar essa funcionalidade. Tá? Então, essa é uma medida de eficiência. Tá? Agora, tem uma outra medida associada à eficiência que chama eficácia. Tá? A eficácia faz a segunda questão. Tá? Você está no sistema, você tem as interfaces, né? E aí você está olhando o sistema de fora, né? É uma abordagem caixa preta. Você começa a analisar, bom, está certo que ele é eficiente, né? Nessas ações todas, porque está usando o mínimo de recurso, o mínimo de tempo para dar a resposta. Mas a pergunta é, essa resposta que o sistema está dando, né? Ele atende, né, os objetivos do sistema? Tá? Eu vou explicar melhor. Tá? Vou dar o exemplo de um carro. Né? Então, você tem uma fábrica, né, que é um sistema. O objetivo da fábrica é uma funcionalidade, né, que é produzir carros. Tá? Então, é essa a especificação funcional da fábrica. Tá? Então, ele agrega diversas partes, ele agrega, através de processos internos, robôs, partes,
mão de obra humana, assim por diante, né? Tem diversos componentes, todos esses componentes são muito bem ajustados, muito bem treinados e eficientes, né? Então, ou seja, gasta o mínimo de tempo e de recursos para produzir um carro. Fantástico, né? Essa é uma medida muito boa, né? E aí você tem aquelas medidas de capacidade, medida de desempenho, quanto tempo a fábrica leva a produzir um carro, né? E assim por diante. Tem várias medidas, né, de desempenho a partir desta funcionalidade. Tá? Da mesma forma, tem as medidas de confiabilidade e disponibilidade desse sistema, tá? Sob essa ótica. Agora, o que vem a ser a eficácia? Tá, tudo bem. Esse é o carro mais eficiente possível que é produzido. Tá? A pergunta, a eficiência, ele olha para dentro. Né? Então, está vendo os seus processos internos para ver se o carro está sendo produzido de forma mais econômica e mais rápida possível. A pergunta da eficácia é uma pergunta de fora para dentro. Né? A pergunta eu vou fazer assim, tudo bem, né? Ele é extremamente eficiente para produzir esse carro, mas será que é o carro certo? Né? É um excelente produto que é feito de uma forma extremamente eficiente e barata, tal, mas ele produz, por exemplo, sei lá, um carro, é um carro com 5 rodas, tá bom? Então, uma coisa estranha, né? Tá bom. Mas é alguma coisa desse tipo, né? É o mais eficiente possível, a fábrica mais eficiente possível do mundo que produz carro de 5 rodas. Pronto. Né? Extremamente eficiente. Mas vem a pergunta, mas tudo bem, ele está produzindo de uma forma eficiente esse carro com 5 rodas, mas será que é aquilo que a sociedade precisa? Tá? Esse tipo de carro é aquilo que a sociedade precisa? Tá? Então, essa é a medida da eficácia. Ele está preocupado com o papel, né, daquele sistema no contexto maior. Porque a gente não pode esquecer, né, que sistema, ele não está, nenhum sistema isolado. Tá? Então, no instante que você faz o recorte, isso aqui, e diz, cria as suas fronteiras disso aqui, e diz que isso aqui é um sistema, ele executa tal função, ou tal funcionalidade, vem a pergunta seguinte, né? Ele tem que estar integrado com os outros. Ele é mais um num outro, monte de outros sistemas. Então, ele tem que estar dentro desse contexto e processando, né, ou gerando o produto ao qual ele foi designado, ou ao qual a natureza, né, preparou ele para fazer. Tá? Então, a pergunta seguinte como ele é parte de um todo, ele tem que estar integrado aos outros. Será que aquilo que ele está produzindo interessa aos outros? Tá? Essa é a medida da eficácia. Então, a eficiência mede as características, né, de desempenho e uso de recursos sob o ponto de vista interno, e a eficácia faz a mesma coisa sob o ponto de vista externo. Tá? A eficácia diz, olha, será que esse carro é aquilo que a sociedade precisa, ou se a sociedade comprando isso porque não tem opção? Né? Bom, aí vem o conceito de efetivo, que é a junção dos dois, da eficiência e eficácia. Tá? Ele é efetivo quando ele atende as duas solicitações ao mesmo tempo. Ele é eficiente e eficaz. Tá? Então, isso é um outro conceito importante. É possível ser eficiente e ser eficaz ao mesmo tempo, para ter uma máxima, né, efetividade desse sistema. Tá bom? E aí, gente, dúvidas? Tudo certo, certo. Tudo certo? Vocês estão vivos ainda? Estão acordados? Sim, sim. Então tá bom. Tá? Deu para entender a diferença entre eficiência, eficácia, né, e efetividade? São conceitos abstratos, mas são conceitos válidos para quaisquer sistemas. Vocês vão cansar de ouvir isso, né? Tá? Então, sobre a eficiência da fábrica, ou sobre a eficiência desse programa social, né? Tá? Então, você tem que perguntar, mas tudo bem, eficiente, mas eficiente que eu jogo 100, né, dentro desse sistema, né, de, sei lá, algum programa social, e 99 é corretamente utilizado de uma melhor forma possível, né? Então, altamente eficiente.
Aí vem a pergunta da eficácia, mas o que você está fazendo altamente eficiente, ele é aquilo que as pessoas realmente precisam de um programa social? Tá? Então, você está questionando, né, essa funcionalidade sob a ótica da eficácia. Tá? Então, não estou perguntando se é eficiente ou não, estou perguntando se é eficaz ou não. Então, e depois, sob o ponto de vista de quem está fomentando todos esses sistemas, vários outros sistemas em paralelo, é avaliar, né, o desempenho global desse sistema, desses elementos todos, né, no sentido de que dá para ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo, na medida da eficácia. Tá bom? Então, isso é muito legal, né? Ter um sistema que é eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Tá? A eficiência tem um custo, né? Sistemas adaptativos que se adaptam, né, rapidamente ao sistema ou adapta-se ao longo do tempo. Na natureza tem isso, né? Você tem organismos que se tornam extremamente eficientes. Eles precisam ser, devido ao ambiente ser muito pouco, digamos, nutriente, ele é obrigado a ser muito eficiente, né? Então, ele aumenta ao máximo a eficiência. Mas isso pode não ser necessariamente eficaz, tá? Então, um exemplo do urso panda, por exemplo, né? Como o bambu tem poucos nutrientes, você precisa comer um volume muito grande, né, desse material, o animal, o panda, foi se especializando, né, geneticamente em processar eucalipto, né? Ou, desculpe, não é eucalipto, é bambu. Eucalipto é o koala, né? Então, o panda se super especializou em processar, digerir, né, o bambu num volume muito grande. Tá? E aí você tem no seu ponto de vista ecológico, você tem um animal altamente especializado, né, altamente eficiente. Ele é obrigado a ser eficiente porque não tem outro alimento e ele tem que extrair o máximo desse alimento, que é o bambu, que é muito difícil extrair qualquer tipo de nutriente nesse bambu, né? Então é uma medida de extrema de eficiência, mas muito pobre do seu ponto de vista de eficácia, né? Porque no instante que você acaba com o bambuzal, né, o panda entra em extinção, tá? Porque ele não consegue digerir outra coisa, né? Perdeu a flexibilidade. Tá? Então, esse é o perigo da superespecialização, né? Que tem que balancear também com essa questão de ser flexível, ser adaptável, né? Tá? E não morrer ou extinguir porque o habitat que você se especializou deixou de existir, né? Seria terrível, tá bom? É isso, são os conceitos importantes, né, decorrentes, né, de processos adaptativos que geram uma situação de alta especialização, que pode ser muito perigoso, né, tá, para determinadas espécies. Isso cria uma dependência muito grande. Bom, vamos lá. Desempenho, a gente já viu. Agora já é um desempenho sob a ótica dos sistemas computacionais, que é o que nos interessa. Avalia a capacidade, né, as principais características, né? A capacidade, que é uma característica construtiva, né, do sistema, quer dizer, o sistema pode ser escalável, no sentido de que, dependendo da carga, ele pode ir aumentando, né, de tamanho. Tá? Então, determinadas plataformas de cloud computing, à medida que aumenta a carga, ele vai alocando cada vez mais elementos processadores, né, na nuvem, né, tá? Ou para aquela aplicação. Tá? Então, muitas empresas, na época aqui do Black Friday, por exemplo, fazem um contrato especial, né, com esses provedores, né, até contratam um backup com outras empresas diferentes, né, porque caso caia um, tem um outro, tá, para prover um desempenho acima, né, o superior, você faz o provimento por contrato, né, para atender uma demanda típica dessa época do ano, né, ou Black Friday, ou Natal, Ano Novo e assim por diante. Tá? Então a gente chama de
de capacidade, é uma característica inerente do sistema. Você pode ter essa capacidade e pode não estar necessitando usar toda essa plena capacidade. Tá bom? É a capacidade instalada ou projetada, né? O desempenho, sob o ponto de vista mais dinâmico, né, é a capacidade dele ter um volume, né, sustentado. Então, normalmente você projeta e analisa, né, através de testes e inspeção, se aquilo que foi projetado e implementado ele é o suficiente para ter algumas características de desempenho. Tá? Então, anos atrás, você teve uma empresa que contratou, né, um certo volume computacional e teve que avaliar qual é a capacidade desse sistema. Então, você vai aumentando a carga, você vai simulando esse aumento de carga para avaliar o desempenho, né, sobre a carga desse sistema. Então, desempenho sustentado. Tá? Então, você vai aumentando o volume e vai analisando, né, quanto tempo ele vai, se vai aumentando ou não o tempo de resposta, né, a escalabilidade desse sistema. Então, basicamente essa é a ideia de avaliação de desempenho. Você está avaliando, na verdade, pela tentativa de avaliar pelo fluxo, né, e o volume, né, e normalmente o volume máximo. Tá? Tempo de resposta tem que estar associado a todas essas características, né? Porque não adianta ter um desempenho sustentável bom, mas, quer dizer, o que entra sai, né? Mas se no meio você tem tempo de respostas incompatíveis, né? Quer dizer, tempo de respostas excessivos, tá? Então, é como se fosse um pipeline, ele vai funcionar, dado uma carga, depois de algum tempo ele consegue gerar saídas, né, independentemente, não, eventualmente vai até cair um pouco, né, esse desempenho dependendo da carga, tá? Isso para economizar, por exemplo, o número de processadores. Mas, se essa carga, a partir de certo tempo, ele começa a esticar, né, quer dizer, começa a ter um problema, né, do tempo de resposta, tá, que é parte da especificação, e aí você tem problemas com essa avaliação, você tem que descontar, né, de alguma forma, esse fator, esse aumento, né, ele continua atendendo a demanda, mas ele começa a demorar mais do que o normal. Tá? Então, essa é a característica de tempo de resposta. Se está especificado, ele terá que cumprir. Tá bom? Capacidade computacional, bom, está analisando essa parte de capacidade sob o ponto de vista de computação, sistemas computacionais. E é clássico, né? Em termos de velocidade de processamento, aquelas milhões de operações por segundo ou bilhões de operações por segundo, né? São algumas medidas que sistemas computacionais publicam, inclusive, né? Tá? A unidade utilizada mais comumente é megaflops ou gigaflops, né? Megaflops significa milhões de... Em inglês é Million of Floating Point Operations, né? Quer dizer, milhões de operações de ponto flutuante. Tá? Então, é uma medida padrão utilizada para medir o desempenho de supercomputadores, né? Tá? Gigaflops ou teraflops, né? São nomes muito comuns, tá? Como parâmetros de avaliação. Velocidade de transferência de dados, né? Então, você tem a parte de velocidade de processamento e você tem uma velocidade associada a cada um dos elementos funcionais do computador. Lembra das primeiras aulas da estrutura do computador? Nós temos no meio, no centro, o processamento, né, e depois dos lados, né, mais outros 3 elementos. O primeiro é o dispositivo de entrada e saída, o segundo é o armazenamento e o terceiro a de comunicação. Tá? Então, cada um deles tem algumas características que podem ser medidas. No caso dos processamentos, já falei. Transferência de dados, velocidade de transferência de dados, normalmente é associada ao protocolo de comunicação ou, no caso, à característica da comunicação. Tá? Alguns parâmetros importantes na parte de comunicação é o overhead, quer dizer, quantos bytes são efetivos, né? O overhead mede
inversamente proporcional à eficiência, né, do sistema de comunicação. Tá? Latência é um outro parâmetro importante, quer dizer, dado o início do envio dos dados, quanto tempo ele leva para responder a isso, né? Isso é latência. Tá? Capacidade em cada armazenamento, capacidade de memória e do sistema de armazenamento, em termos de discos, gigabytes, terabytes e assim por diante. Tá bom? Uma pausa então para uma água. E aí, gente, algum comentário? Acho que nada, professor. Tá dando pra entender tranquilo. Sério? Sim. Começando a desconfiar. Não é que esteja duvidando da capacidade de vocês, eu estou começando a duvidar da minha capacidade em tornar isso interessante. Bom, são coisas que vocês já conhecem, né, basicamente. Alguns conceitos são importantes, tá? Latência, por exemplo, é muito importante, principalmente quando você está avaliando o tempo de resposta, né? Tá. A internet, o 5G, né, foi desenvolvido por especificação para ter uma latência mais baixa do que a do 4G, tá? Muitas aplicações em tempo real, a latência é extremamente crítica. Eu já comentei isso, né, na aula passada, tá? Então, o 5G foi projetado para ter uma latência menor, tá? Em protocolos que envolvem o ar, né, o protocolo de rádio, né, é realmente muito complicado, porque é um ambiente que tem muita interferência, tem muito ruído, né? Então, uma parte do tempo, quando você começa a estabelecer a conexão, é utilizada para testar e negociar o canal, né? Tá? Então, o que é um teste? Você manda uma sequência de bits, padrões, né? Números conhecidos, né? Em vários níveis de potência, né? Com vários níveis de espaços, né, de taxa de bits, né, e ver no receptor, aí aguarda do receptor uma resposta, né, no sentido de o que ele mediu, o que ele conseguiu ler. Então, isso é mais ou menos uma negociação para tentar descobrir, né, qual a característica do ambiente, porque não é o objetivo de testar somente o transmissor ou o receptor que estão nos equipamentos, né, o objetivo é testar o meio, né, se tem ruído, se tem interferência, né, se o meio é absorvente ou não, a distância também, tudo isso é avaliado, né, através dessas trocas iniciais, são no fundo negociações, né, tá, para depois entrar em acordo dizendo, não, vamos usar tal taxa, tal velocidade e tal potência para a gente fazer a comunicação. Tá? Então, isso acaba gerando uma coisa que a gente chama de overhead, né? Um gasto de tempo, um gasto de carga antes mesmo de qualquer informação começar a fluir. Tá? Então, esse é overhead. E também você tem um problema de latência, né? Tá? Dos atrasos envolvidos até o início efetivo da troca de dados. Tá? O overhead, realmente isso acontece. No Wi-Fi, por exemplo, né? Você tem uma certa taxa X, né? A taxa efetiva, né, no caso, é metade disso, normalmente. Tá? Então, suponha que você tem uma taxa de 100 megabits por segundo. Né? Tá? Uma taxa, depois do overhead, se você desconta, você vai ver que ele cai pela metade, tipo 50 megabits por segundo, tá? Em vez de 100. Bom, é isso. A latência, para a grande maioria das aplicações de tempo real, é fundamental, né? Então, você está lá controlando um dispositivo à distância através de sistema de rádio, por exemplo. Se tiver uma alta latência, no instante acontece alguma coisa, você manda comando, ele não vai dar tempo, né? Tá? Do fenômeno, para evitar um fenômeno físico, por exemplo. Tá bom? São parâmetros importantes. Como às vezes é uma abordagem de caixa branca, caixa branca é uma abordagem onde você avalia o sistema a partir dos seus componentes, né? Como é uma abordagem muito complicada, né, até para medir, uma coisa mais fácil é fazer uma medida por comparação, né? E aí a gente chama de benchmark, tá? Benchmark é usado em muitas áreas, inclusive supercomputação, né?
Então, o que você faz, na verdade? Né? Você pega um conjunto padronizado, né, escolhido, um padronizado de aplicações, e roda essas aplicações, tá? Para ver quanto tempo ele gasta para resolver, executar. Então, isso dá uma medida de desempenho, né? Você mede também qual o tempo de resposta, qual a variação da carga. Você faz uma série de testes com coisas padronizadas, né? Coisas que se usa no dia a dia, porque você está querendo testar aquele negócio sob o ponto de vista funcional. O que é sob o ponto de vista funcional? Sob o ponto de vista da aplicação, né? Quais as aplicações que ele suporta, e a partir dessas aplicações que ele suporta, vamos fazer uns testes, ensaios padronizados. Uma determinada carga, tem que desenhar um determinado gráfico, tem que fazer algum processamento, né? Alguma tarefa pré-determinada, padronizada, escolhida, né? Porque vai testar tudo que é possível, né? Na verdade, todas as características possíveis. Então, você tenta englobar no único teste uma série de coisas que eu consiga avaliar, né? Então, aí gera um número, tá? Então, usando o benchmark, que é esse padrão aqui, com tais características, com tais programas instalados com tais características e tal, eu tive um desempenho X, não sei quantos pontos. Tá? Eu vou repetir exatamente os mesmos testes, as mesmas condições, os mesmos dados para um outro sistema, um outro conjunto computacional. E eu vou obter um número Y. Então, qual que é a ideia do benchmark? É poder comparar esses números a partir de abordagens padrões. Né? Vocês viram que isso vai ser muito dependente da escolha das aplicações, é muito dependente também, não só da escolha das aplicações, como também a escolha dos dados utilizados nesse teste, e assim por diante. Quer dizer, isso normalmente é feito por empresas certificadoras, empresas sérias, né, para fazer valer o seu carimbo, né? Tá bom? Dúvidas? Nenhuma, né? Então, muitas vezes é mais fácil comparar, inclusive esse benchmark é feito inclusive com evoluções, né? Quer dizer, você tem uma geração anterior, agora tem a nova geração. Na geração anterior você conseguia ter um K de tanto, na geração futura o K subiu, sei lá, 30%, 20%, né? Essa é uma outra forma da gente avaliar, através de comparação. Tempo de resposta, né? Deixa eu ver como estamos. Em sistemas computacionais, o tempo de resposta pode ser caracterizado como tempo que se leva para um sistema reagir a uma determinada entrada, né? Ou seja, dada uma entrada, quanto tempo leva para gerar uma determinada saída. Tá? Em sistema de processamento de dados, o tempo de resposta percebido pelo usuário é o tempo entre o instante em que o operador entra com o pedido de resposta, né, de um computador e o instante que o primeiro caractere da resposta é recebida. Então, é uma forma mais precisa de você avaliar o tempo de resposta. Né? Tem que avaliar de uma forma padronizada para não gerar divergências, né? Tá? No sistema de tempo real, o tempo de resposta de uma tarefa o segmento, né, é definido como o tempo decorrido entre o envio, né, até o tempo de terminar o seu trabalho, ou seja, a conclusão da tarefa. Tá? Então, o tempo de resposta é um pouquinho mais longo, né, nesse caso. Tá? Em grande maioria dos sistemas, você tem um tempo de resposta. Tá? Tem que especificar o tempo de resposta. Tá? Tem que dizer que tal relatório tem que sair tantos segundos após o último dado ter entrado. Né? Então, são essas coisas que são chamadas de tempo de resposta. Tá? Um pouquinho mais de sistema de tempo real. Né? Existe um autor chamado John Stankovic. Ele escreveu um artigo interessante já há muito tempo atrás, acho que uns 40 anos atrás, né? E ele comenta, né, sobre misconceptions, ou traduzindo, acho que é traduzido como concepções erradas, né, sobre sistema de tempo real, né? E aí, no sistema de tempo real, a operação correta não depende apenas de gerar ou não o resultado correto, tá? Mas é importante que ele gere esse resultado correto no tempo especificado, né? Tá? Então, se ele não produz
esse resultado esperado nesse tempo, tá? Isso já constitui, para avaliações de confiabilidade, isso já constitui uma falha, né? E constitui o atraso. A falha não é pelo fato de ter gerado algum resultado incorreto, né? Ele gerou o resultado correto em todas as vezes, mas a falha ocorre porque ele não conseguiu gerar essa informação correta a tempo, né? No tempo especificado para aquele sistema. Tá? Teria que ter gerado resultado dentro da janela de tempo esperada. Tá? Então, a interação da computação com o mundo real implica realmente que os sistemas computacionais também deverão ter características de tempo real. Tá? O sistema de tempo real tem muita coisa a fazer, né? Principalmente em termos de aplicação, à medida que vocês estão evoluindo dentro da computação, o futuro da computação talvez seja muito mais ligado a objetos, a interação entre o sistema computacional e os objetos, do que entre o computador e pessoas, né? Isso porque, sabe, né, cada vez menos pessoas, né? Quer dizer, há uma saturação, né? Cada vez menos pessoas novas, né, dentro da internet, tá? Então, à medida que vai avançando a internet, agregando mais gente nova, né, o pessoal começa a ter dificuldade, né, é, em manter esse sistema crescendo, né? Então, está começando a saturar, tá? Então, qual a resposta para isso? A resposta para isso é criar mais usuários da internet, né? Mas não necessariamente usuários humanos, né? Então, vamos criar usuários artificiais, usuários robóticos, né? Então, essa é a perspectiva futura, né? Onde você vai continuar tendo a internet crescendo com cada vez mais desempenho e tal, mas não necessariamente se poderá ter usuário humano. Em princípio, não tem problema, tá? E aí vem a internet das coisas, que é um IoT, que é conectar equipamentos, máquinas na internet, tá bom? E aí, né, para esses sistemas de tempo, dispositivos IoT, por exemplo, dispositivos que ficam ligados o tempo inteiro na internet, você precisa ter, né, sistemas computacionais, né, que tenha uma baixa latência, né, que tenha um tempo de resposta muito bom. Afinal de contas, ele está inserido num contexto real, né, um ambiente real onde as coisas acontecem de uma hora para outra, de uma surpresa, né, sem necessariamente aviso prévio. Ele não tem um comportamento previsível. O meio ambiente real é assim, né? Tá? Então, para trabalhar nesse ambiente, você tem que ter um tempo de resposta curto, né? Tá? Sei lá, veio um caminhão na sua direção, né? Se o seu tempo de resposta for lento, o caminhão vai pegar você, né? Ou vai pegar da máquina, né? Então, são as características do tempo real. Surge de uma hora para outra, às vezes surge numa intensidade grande, e você tem que responder, né, a esses eventos de uma forma satisfatória no tempo especificado. Tá bom? Dúvidas? Né? Uma coisa que é difícil realmente é desenvolver esse sistema em tempo real, porque o tempo ele é um único recurso absoluto, né? Absoluto no sentido de que é igual para tudo, para todos e para tudo que é equipamento. Tá? O segundo é o mesmo. Tá? E passa, né, para todo mundo. Quer dizer, todo mundo tem um intervalo de tempo fixo que vai de um segundo que todo mundo tem, né? Tá certo? Então, esse é um dos cuidados do sistema em tempo real. É muito difícil administrar algo que você não consegue fazer uma fila, que você não tem um buffer, né? Você não consegue estocar, nada disso. Ele corre igual para todo mundo. Né? Então, são desafios, né? Inclusive, esse artigo do Sankovic lista alguns desses desafios, né? Tratamento coerente, consistente, né? E da correção dos requisitos temporais. Ou seja, se eu estou controlando o tempo, eu tento controlar o tempo, eu preciso de alguma coisa especificando o tempo, né? Isso que não tem também, né?
a grande maioria das especificações funcionais, que a partir do qual você constrói um sistema computacional, normalmente não deixa claro, explícito a parte temporal, né, a parte do tempo. Tá? Qual o tempo de resposta para isso? Né? Quais as condições que eu tenho para resolver isso, essas questões temporais. Né? O tempo não fica explícito. Esse é um outro problema. Né? Criar modelagens, modelos de abstrações temporais, inclusão de tempo em softwares, né? Ou seja, como o tempo não é explícito, não tem como colocar, muitas vezes, o controle temporal. Tá? Em que linguagem isso você consegue explicitar qual é o tempo? Olha, isso aqui eu estou fazendo um módulo, esse módulo tem que entrar e resolver, toda vez que eu instancio esse módulo, ou essa classe, ele tem que entrar e sair, gerar resultado em, sei lá, meio segundo, né? Tá? E aí, como é que um programador está programando consegue atender esse requisito se a forma, a própria linguagem, ela não é temporal, né? Não tem como inserir dentro de uma linguagem essas características temporais. Tá? Eu não tenho, no meu programa, meu software, minha linguagem de programação, eu não consigo explicitar o tempo. Tá? Verificação individual dos tempos, né, das partículas geral, é uma abordagem quantitativa, tá? É uma verificação muito difícil de ser feita de uma forma integrada. Tá? Você tem que sincronizar todo mundo no meio, até diz, isso aqui vai consumir não sei quantos milissegundos, isso aqui também outro milissegundos, mas no agregado você tem um outro comportamento, né? Tá? Então, é muito complicado você fazer a medida de tempo, né, quando você tem outros elementos interferindo nesse tempo. Sincronização é outro problema, né? Acho que já comentei em alguns projetos que sincronizar coisas distribuídas em quilômetros de distância é uma coisa assim absurdamente difícil, né? Tá bom? Teoria da escalação de tarefas em tempo real, isso é uma coisa do sistema operacional, né? Tá? Não sei se está aqui o desenho, não está. Tá? Então, você tem os eventos, você tem um deadline, né? Você tem um sistema operacional chaveando, né? Por preempção um ou outro, né? À medida que vai chegando o deadline de um deles, você tem que aumentar a prioridade dele, né? Tá? Então, são coisas que o sistema operacional não faz hoje, porque primeiro, considerar à frente, né, a tarefa. Então, você não está aumentando a prioridade daquela tarefa, mas tem que monitorar para ver se essa tarefa vai entrar no tempo certo a ponto de produzir o resultado esperado. Tá? Essa é uma outra dúvida que o sistema operacional tem. Não tem lugar nenhum dentro do sistema operacional onde você consegue especificar, né, dizendo, olha, esse cara tem que gerar o resultado em tantos segundos, quer dizer, tem um deadline, a deadline absoluta é data tal, tá? A data e hora segundo tal. Como fazer, o que o sistema operacional tem que fazer para que aquele módulo possa chegar, né, e atender essa característica? Ele não tem acesso, ele tem que ser de alguma forma informado quanto tempo ele leva, né? Porque não adianta você colocar da entrada no tempo X. O que importa não é o tempo de entrada, o que importa é o tempo de saída Y, né? Depois que conclui tudo e gera, aí sim, né? Eu quero saber qual é esse tempo, né? Qual é o tempo em que eu entro e consigo sair com o resultado sem erros, né? Para atender a minha especificação. Então, isso é dificílimo, né? Porque o sistema operacional não tem essa informação. E o programador também tem que criar alguns mecanismos internos para garantir isso. Tá? Não existe nada formal. Tá? Então, são desafios que envolvem linguagem, envolve sistemas operacionais, né? Envolve até compiladores para tentar, de uma forma integrada, resolver isso. E a abordagem tem que ser integrada, porque o tempo, como já disse, o segundo é o mesmo para todo mundo. Né? Se você não integra isso, você não consegue garantir, né, uma janela de tempo igual para todo mundo. Tá? Sistemas operacionais de tempo real, já comentamos. Previsibilidade e flexibilidade. Tá? Muita gente, muitos autores, né, propõem, né,
Com o sistema operacional tempo real, os sistemas que são determinísticos, ou seja, tem um comportamento fixo. Mas isso vai contra a própria característica da natureza. A natureza não é fixa nem previsível, né? As coisas vão acontecendo de uma forma assíncrona e randômica. A única forma do sistema operacional e se virando nesse ambiente, né, randômico, tá, é você ter um sistema operacional não determinístico, mas flexível para você poder, através dessa flexibilidade, ir adaptando-se, adequando-se às condições que vão mudando, né? Tá bom? Então, são todos elementos importantes, inclusive a parte de tolerância à falha que a gente vai comentar, né, se der tempo. Linguagem de programação em projetos em tempo real, explicitar requisitos temporais, suportar gerenciamento de tempo. Então, você está fazendo um programa, você consegue gerenciar o tempo, não o seu tempo de programação, mas o tempo de execução, né? Não existe protocolo de linguagem, não existe nada dentro da linguagem, né? Um objeto mais preciso, né? Você tem alguns objetos que dizem para você qual é o tempo absoluto, né? Vai lá no relógio e lê e traz de volta, né? Mas não tem nada instrumental como ferramenta para lidar com o tempo, né? São coisas que vai levar algum tempo para você começar a criar essa estrutura, né? Banco de tempo real distribuídos. Essa é uma outra característica interessante, né? Que não só o programa tem que ser de tempo real, mas também os bancos de dados. O que é um banco de dados de tempo real? São aqueles que controlam a validade dos dados, né? Sabe o que é a validade de um leite, né? Tá? É um tempo lá que a partir daquilo o leite você tem que descartar, né? Os dados também têm validade, tá? Ou deveriam ter, tá? Então você faz uma determinada leitura do ambiente e faz uma amostragem, né? E aí, a partir dessa leitura desse ambiente, você vai tomar uma determinada ação ou vai gerar uma resposta, né? Mas vem a pergunta, né? Mas esses dados são de quando? Né? Isso vai depender, claro, daquilo que você está fazendo, tá? Do processo que você está fazendo. Mas se o dado for tipo, se você está querendo gerar alguma coisa a cada 1 milissegundo, por exemplo, e o dado que você pegou é de 1 segundo atrás, provavelmente o mundo da onde você capturou já mudou, né, o suficiente para você não poder, ou não deveria gerar dados, né, ou saídas baseadas em dados ultrapassados ou não válidos mais, né, ou dados antigos, tá? Então é muito perigoso isso, né, você fazer isso, você gerar uma resposta em função de um dado antigo, tá? Para isso você mata esse dado, no sentido de encerrar a validade dela, para que o sistema possa capturar um novo dado, tá? Ou então colocar, né, se você não for possível fazer essa captura, você coloca no estado onde essa variável, mesmo que seja considerada, ela gere o menos dano possível, tá? Então, são coisas de projeto, você tem que projetar com essas características, tá? Então, o banco de dados ter um relógio nele, dizendo qual a validade, no relógio não, em todos os dados, né? Você captura aquele dado e já põe um timestamp, né? Timestamp não é suficiente, timestamp é a data captura, né? Mas não é necessariamente suficiente. O gerenciador de banco de dados tem que dizer, olha, minha tabela, essa tabela aqui, tais dados, tem uma validade de não sei quantos segundos, né? Ou de alguns milissegundos. Passou esse tempo, ele tem que chegar lá e marcar, né, todo esses dados que estourou no tempo, né, como sendo inválidos, ou então colocar um valor, chama fail-safe, valores seguros, né, que mesmo que for processado, ele não vai gerar danos, tá bom? Alguns requisitos importantes, né? Então, tem transações concorrentes. Essa transação concorrente é uma dor de cabeça, né, para esses bancos de dados.
Claro que a transação concorrente sempre existiu e sempre foi um grande aliado no processamento da carga, né, de processamento paralelo. Mas no caso de transações bancárias, bolsa, uma série de outras transações, né, envolvendo banco de dados, não é questão só de validade, mas é questão de ordenamento, né, faz toda a diferença. Então, numa bolsa de valores, por exemplo, né, você tem X ações, né, 100 ações. De repente, o valor cai. Então, aí vem o pessoal fazendo uma solicitação de compras. Tá? Só que um monte de gente faz, às vezes, de várias, ao mesmo tempo. Né? Aí vem a pergunta, né? Mas quem chegou antes? Né? Porque isso faz toda a diferença em ter lucro ou não ter lucro. Né? Tá? Quem mandou primeiro a ordem chegou antes, né? Que tem o direito de levar aquele lote. Então, chega alguém lá, já leva o 100. O seguinte que vem depois não consegue mais fazer a transação porque não tem mais. Tá? Ou então, dependendo da ordem de chegada, né, não no caso de venda, mas ele pode ter prejuízo. Né? É, ele manda um processo de vendas, mas no instante que vem o processo de vendas, o preço sobe. Aí, pum. Aí ele argumenta, pô, mas na hora que eu entrei com o pedido de venda, né, ou de compra, desculpe, o preço era tanto. Né? Mas uns segundos depois, como é que você vai provar exatamente a ordem, né? O aumento do tempo, o aumento do preço era alguns microsegundos antes ou depois da chegada da solicitação de compra ou de venda. Tá? Então, não é o tempo em si, mas a ordem de chegada. Tanto que, por exemplo, em transações automatizadas, metade das transações na bolsa, novamente, hoje já são automáticas, né? Você tem um software de inteligência artificial que analisa e já gera, né? Então, grande preocupação desses pessoal, né, que é uma corretora, é ter uma internet ou uma conexão, na verdade não é nem internet, é uma conexão privada, direta com a bolsa, o mais rápido possível. Tá? E o cara está falando em rapidez de microsegundos. Tá? E está lá medindo o desempenho, né, do algoritmo, para o algoritmo tomar a decisão num tempo mais curto possível. Então, isso é um investimento gigantesco, né? Às vezes, em plataformas físicas, porque aquele microsegundo faz toda a diferença entre você chegar e fazer a venda, né, ou fazer a compra, ou chegar atrasado, alguém entrou na frente. E esse alguém entrar em frente, basta ter alguns microsegundos, né, de diferença para que ele fique na frente. Então, é um caso onde o microsegundo faz toda a diferença, tá? Porque pode mudar a ordem. Né? Então, o computador do vizinho foi mais rápido, né, chegou na conclusão mais rápida e conseguiu gerar, né, e ter uma linha melhor. Tá? Então, essa informação chegou. Bastou que chegasse um microsegundo antes do outro. Só isso, para dar o lucro que ele quer, né? Então, isso é muito importante, sob o ponto de vista de banco de dados, né, e ter a validade dos dados em tempo real. Então, inteligência artificial também tem a ver com a robustez, né, de chegar nessas soluções a tempo, tá bom? Decisões ou soluções que chegam depois, né, do evento, né, perde às vezes todo o valor. Bom, tolerância à falha, sob o ponto de vista temporal, né, está discutindo só tempo aqui nesse tema em tempo real. Quais são as falhas, né, sob o ponto de vista do temporal, sob o ponto de vista do sistema em tempo real. Não atender requisito temporal, né, seja tempo de resposta, né, seja qualquer outro critério temporal, ele é considerado uma falha, né, uma falha do sistema. Tá? Não atender requisitos temporais. Tem a ver com a relação do sistema com o ambiente, a parte do sistema, ele está inserido, né, nesse ambiente e tem que suportar as condições demandadas pelo ambiente. Né? Falhas estáticas, né, perder componentes e dinâmicas, né, atrás das respostas. Algumas falhas, inclusive, não é só isso, algumas falhas são permanentes, né, e outras falhas são temporárias também. Especificação formal dos requisitos de confiabilidade e de tempo, né, que é associar a taxa de falhas aos requisitos temporais. Tá? Tratamento de erros, né, isso é janela de tempo também,
tá? Um tratamento, né, que você fala de erro, envolve várias etapas, né? Primeiro, bom, dependendo da gravidade do erro, você vai criar um tratamento para aquele erro, né? Tá? Ou aquela falha. Então, você tem que ter, primeiro, uma detecção, né? Uma detecção ou de erros, que são internos, detecção de defeitos, ou detecção de falha, né? Detecção do defeito desse erro no ambiente externo, né? Então, se você demorar para detectar, vai demorar para gerar uma resposta. Então, você tem que ter um tempo alocado para detecção do erro, do defeito ou da falha. Você tem que fazer um diagnóstico, né, a partir da detecção. Veja que já comentamos isso antes, né, a diferença entre de detectar e diagnosticar. São duas coisas diferentes. Tá? Eu acho que eu dei o exemplo da lâmpada, não é isso? Eu não lembro mais se foi isso. Você pode detector e colocar um sensor de luz, por exemplo, debaixo de cada lâmpada, né? Você detecta que a lâmpada não acendeu. Tá? Então, você tem uma detecção. Agora, uma lâmpada numa sala falhou, né? Isso gera um diagnóstico. O diagnóstico é a falha da lâmpada, então troque-se. Aí, a partir daí, você gera uma outra. A partir do diagnóstico, você gera a ação de manutenção, que é trocar a lâmpada. Aí, todas as lâmpadas daquela sala falharam ao mesmo tempo. Isso é a mesma detecção, né? É a mesma detecção que a detecção da luz na lâmpada, tá? Associada a interruptor, né? Tá. Então, todas falharam ao mesmo tempo. Bom, isso, né, não é o diagnóstico, vai dizer assim, o diagnóstico não é a falha da lâmpada, não é a falha de todas as lâmpadas. Não adianta vir todo mundo para trocar todas as lâmpadas da sala. O diagnóstico é outro. É provável que houve alguma falha no interruptor, né, ou no disjuntor da casa, né, do local. Tá? Então, e um outro detecção, né, não só, né, as lâmpadas daquela sala, como também todas as lâmpadas de outras salas também apagaram. Né? Então, bom, isso pode ser um problema da rede elétrica, né? Portanto, não há nada a fazer. Então, detecção de falha, né, é uma coisa. Consolidar essas detecções para chegar numa conclusão do que causou aquela falha é o diagnóstico. E a partir do diagnóstico, você vai fazer a manutenção, reparo ou uma ação para lidar com essa falha. O que é ação para lidar com essa falha? Pode ser uma ação de manutenção, com uma troca, né, de componente que falha. Você manda essa informação direto para o pessoal responsável pela manutenção, ou acionar uma reserva. Tá, tudo bem, falhou todas as lâmpadas daquela sala. Então, a resposta a isso, né, além de, sei lá, acionar manutenção para trocar o disjuntor, e vai fazer, por exemplo, uma ação de tolerância, né, que é ligar, por exemplo, a luz de emergência, a luz de reserva. Né? Então, esse é um tratamento onde você está tentando criar uma certa. Qual que é a palavra? Não é tolerância só, a palavra é contornar, né? O modo degradado para o sistema. Quer dizer, você vai prover, o objetivo é prover iluminação, né? Você vai prover uma iluminação parcial suficiente para você lidar com a situação. Tá? Você pode ter outros processos, né? Como reconfigurar e você rearranjar as coisas para distribuir o prejuízo entre todos. Né? Recuperação é um processo onde você não necessariamente realiza a manutenção. Por exemplo, você trocou a lâmpada, né? A recuperação não encerra com a troca da lâmpada. Ele vai testar se a lâmpada está funcionando, testar se o detector está funcionando, e se você consegue colocá-lo na situação original, aí sim você diz que houve uma recuperação. Tá? Então, uma ação de manutenção não necessariamente ele ela é pontual. Algumas coisas, por exemplo, você faz uma ação
para lidar a queima de alguma coisa, você lida com aquele problema temporariamente, para depois acionar uma ação mais permanente de fazer com que o sistema volte ao sistema original. Por exemplo, você acionou uma redundância, né? Uma reserva. Tá? Então, está o ativo principal, pifou, coloquei uma reserva lá no ar. Aí você resolveu o problema naquele instante. Mas esse sistema não está recuperado. Tá? O sistema está em operação, tá? Não houve perdas, porque continua em operação, mas ele não está recuperado. Ele só vai estar recuperado quando o sistema voltar à situação original, onde você tinha um ativo e uma reserva. Então, esse ativo que falhou, né, está fora do ar, está o reserva no ar. Enquanto esse sistema que falhou não for colocado no ar novamente, ele não foi considerado recuperado. Então, há uma ação de recuperação. Tá? Essa ação de recuperação não está no sistema que está ativo, que está o reserva atuando, tá? Está em cima do sistema em falha. Tá? Você vai recolocar as coisas no lugar, você vai testá-lo antes de colocar no ar. Então, tudo uma ação, né, para você colocar de volta. Isso chama-se recuperação. Tá? Então, tem várias etapas pré-determinadas, né, para lidar com as falhas. Tá? Muitas vezes são conhecidas, mas toda uma cadeia geral, que isso vale para qualquer sistema, tá? Inclusive sistemas biológicos. Tá? Nos sistemas biológicos, você tem todo um processo, você tem reservas, né? Um polvo, por exemplo, né, perde um dos tentáculos, você está em reserva, mas você tem várias reservas, né, você tem 8 reservas, mas você só recupera quando nasce de novo, né, aquele tentáculo que você perdeu, tá certo? Então, todas essas características envolvem tempo, tá? Tempo para cada uma dessas etapas. E aí, a tolerância envolve, né, e esse tempo são coisas muito importantes no contexto geral, tá? Essa gestão de tempo para lidar com a falha. Tá bom? Dúvidas? Falando bastante, né? Arquitetura de sistemas de tempo real. Então, já vimos de maneira geral todos os sistemas, né? A visão de sistema. E a visão de sistemas para sistema de tempo real é uma visão macro, né? Que vem a ser uma arquitetura. Sistemas multiprocessados para aquisição e atuação em tempo real, né? Você distribui, né, essa atuação, o sensoriamento e a atuação, né? E eu tenho isso, né? Você tem a parte de sensor e tem a parte de atuação, tá? Em tempo real, no ambiente, né? Topologia de interconexão de processadores, entrada e saída distribuído, suporte da arquitetura para comunicações, tratamento de erros, escalação, sistema operacional e linguagem de tempo real. Ou seja, como o tempo é único, né, você tem que ter todas essas preocupações com o tempo distribuído entre diversos componentes da arquitetura. E essas abordagens têm que ser uniforme em todos eles. Tá? Então, a linguagem utilizada, o sistema operacional utilizado, o hardware, né, tudo isso tem que estar casado, né, para que você tenha uma arquitetura integrada focada unicamente em administrar e gerenciar o tempo. Tá? Então, esse é o sistema de tempo real. Ele é uma visão bem mais consistente. A consistência que ele dá é o tempo, né? E bem mais abrangente, que vai desde o hardware até a linguagem de programação, até a aplicação. Tá bom? Então, é por isso que é uma área ainda muita coisa a fazer. Tá? A computação, de maneira geral, sempre se preocupou com desempenho, né? Em você ter uma capacidade de produzir o processamento, né, em grande escala, com um grande volume. Mas não teve a preocupação ainda, né? Está tendo agora com o IoT, de lidar com o tempo, né? Que é essa visão do tempo, sistema tempo real, que é diferente de lidar com o desempenho, né? Então, o tempo é um parâmetro muito importante, né? E uniforme, é único, né? E o fato de ser único obriga que haja uma abordagem única,
né, e consistente em toda a cadeia do processamento, né, desde o hardware até a linguagem, né, sistema operacional, né, a aplicação, comunicação, protocolo de comunicação. A grande maioria dos protocolos de comunicação não são determinísticos, não gerenciam tempo, né, e assim por diante. Então, é uma integração completa, né? Quem disse, integração do hardware, software, sistema operacional e assim por diante. Então, e uma abordagem das pessoas, né? Lidar com o ambiente, tá? Então, o programador, no caso, não só tem que lidar com esses elementos de uma forma consistente, como também tem que entender o ambiente onde o sistema irá operar para saber quais são os requisitos temporais deste ambiente, tá? Porque, claro, cada função, cada funcionalidade vai ter uma determinada característica temporal, né? E atender essas características temporais, né, depende do arquiteto que vai montar todos esses elementos, tá bom? Então é uma coisa já importante ter a visão do arquiteto, né? A visão do arquiteto é uma visão de sistema. Ele não vai estar olhando só o hardware, não vai estar olhando só o software. Então, o que é um arquiteto de um sistema? Não é um arquiteto de hardware, nem arquiteto de software. Existem as duas visões, os dois profissionais. Mas um arquiteto de sistema está um nível acima, onde ele vai tentar entender tudo. Principalmente na área de sistemas de tempo real, né? O arquiteto envolvido nesses sistemas de tempo real é um arquiteto de sistemas, tá? Porque ele é obrigado a ver tudo, né? Desde o hardware até o software, sistema operacional e linguagem, para manter uma abordagem única, consistente, integral para o tempo, tá? Porque o tempo é único, certo? Então, o fato do tempo ser único implica que o arquiteto de um sistema de tempo real tenha essa capacidade de visão sistêmica, tá? Basta que um desses elos, né, não cumpra seu papel de gerenciar o tempo, que aí não adianta, o resto não adianta nada, na verdade, né? Tá? Se o, se a aplicação ou se o programador não se preocupou, né, no domínio do tempo, tá? Ou se não há não existe um requisito temporal para uma determinada função, não adianta, o resto não adianta nada, né, na verdade, tá? Então essa é uma preocupação muito importante, né, de você montar um sistema, tá, com características integradas, tá? Alguns exemplos de sistema de tempo real é controles de aeronaves, né? Por exemplo, recentemente Boeing teve problemas, né, com softwares que provocaram desastres aéreos, né? Se acrescentou alguma coisa que gerou um comportamento inadequado que provocou acidentes, né? E teve que reavaliar todo o sistema, tá? Então, o que acontece com esses sistemas, né? São sistemas já que foram desenvolvidos durante décadas, tá? Você desenvolve desde o hardware, né, todos os componentes, tá, do hardware, dos elementos. Você tem um controle, né, em camadas mesmo, né? Até o sistema operacional, sendo claro, você não usa um sistema operacional qualquer, né, comercial, né? E aí você tem alguém cuidando, né, de toda a integração de sistemas sob uma visão, né, única, sob o ponto de vista de gestão, né, de todas as funções complexas de uma aeronave. Hoje, essas aeronaves gigantescas só é possível operar porque existe uma computação, né, por trás desses sistemas. Então, trocentos subsistemas e todos eles integrados. Tá? É impossível hoje um ser humano, né, pilotar uma aeronave dessa sem o suporte, né, desses sistemas, porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? O ser humano não teria essa capacidade hoje. Então, esses sistemas integrados é que fazem, tá, uma aeronave complexa funcionar, operar, né? Tá? Então, você tem que criar as independências, tem que criar essas separações para que isso possa funcionar de uma certa forma adequada. E o grande problema, né,
não é o hardware, né? O sistema operacional mais ou menos já está mais ou menos consolidado, ou seja, não há muitas alterações, não se altera, eles estão muito cuidado quando se altera, mas o grande problema acaba sendo a camada de software, onde você vai inserindo cada vez mais funções novas, né? E aí que entra o grande perigo, tá? Muitas vezes, principalmente sistemas mais antigos, né, sistemas que têm muito tempo, eles são acumulativos, se tornam gigantescos, você não tem mais ninguém que consiga ver o todo, né? Mesmo arquiteto de sistema, os melhores, né? O cara que construiu já se aposentou, e o cara que veio depois assumiu isso e às vezes não percebe todo o detalhe, e aí o risco de acidentes, né, começa a crescer, porque o sistema cresceu demais, né? Então, a gente vai ver isso em termos de evolução de software, né? Por que o software falha, tá? Um dos motivos é porque o software falha por evolução, né? E vai se tornando obsoleto às vezes, né? Que vai sendo alterado demais, vai sendo engordado demais, né? Bom, então, a gente teve essa discussão toda nas últimas aulas sobre sistemas, a visão de sistema, né? A gente viu que sistema não é só hardware, não é só software, né? Também não é só pessoas, é um conjunto, esses três elementos juntos. Sistema de tempo real, né? Permite, é uma aplicação, é um tipo de sistema, é um tipo de sistema. Tá? Existem outros sistemas na computação. Se tivesse tempo, eu podia ter apresentado sistemas multimídia, por exemplo, são um tipo de sistemas. Então, o que caracteriza esses sistemas são algumas funções. Veja, o que é sistema? É função, né? São algumas funções especializadas que determinam, e geram determinadas características. O sistema em tempo real tem uma característica muito importante, que diferencia dos outros sistemas. É um sistema que gerencia tempo, o tempo absoluto. Tem que estar lá o tempo real, que é o tempo físico, né? E o tempo do computador, ele tem que estar sincronizado, né? É um sistema que atua sobre o mundo real, ou recebe os dados do mundo real. Tá? Então, como o tempo do ambiente e o tempo do computador são os mesmos, né? Tá? Isso significa que para gerenciar o tempo, ele precisa gerenciar todos os pedaços do tempo em todos os domínios do sistema, de uma forma consistente. Tá? Então, esse é um exemplo importante, né, de uso do tempo, né, da gestão do tempo pelo sistema. Significa que o tempo tem que ser gerenciado desde o hardware, do componentezinho, até, né, a aplicação no alto nível. Tá bom? Tem outros sistemas, né, que gerenciam sobre outras abordagens. Tá? Então, esse é apenas um exemplo de um sistema que trabalha com tempo, de uma forma absoluta, de uma forma real. Tá bom? Esse é provavelmente uma das coisas que deverão acontecer mais próximos, né, em termos de computação, por causa de objetos, né, que estão sendo criados para o mundo real. Não é isso? Você tem cada vez mais objetos computacionais, né, não só a internet das coisas, né, mas pelo computador ficando mais barato, o processador ficando mais barato, você começa a ter processador espalhado em tudo quanto é objeto, tá? Então, são objetos que estão no mundo real, estão lidando com coisas em tempo real. Bom, então, vai surgindo necessidades cada vez maiores de lidar com sistemas de tempo real. Comunicação em tempo real, bom, é uma das questões básicas, né? O protocolo ainda não tem os protocolos, existem já protocolos, né? O problema é que não tem um uso consistente, né, e generalizado de protocolos que lidam com o tempo de uma forma absoluta. É umas características interessantes, né? Requisitos temporais para mensagens. Da mesma forma que você tem validade no dado, né? Você tem que dar validade para a mensagem. A mensagem você sai de um ponto para chegar no outro e tem um tempo para chegar lá. Então, se ele estoura o tempo de validade, tem que ter uma forma de matar essa mensagem no meio, dizendo, olha, nem adianta mandar para frente porque, né, já não é mais válido. Tá?
Então, são algumas mensagens, ou alguns protocolos que devem fazer isso também. Tá? É isso. Confiabilidade a gente vai trabalhar, né? Outra característica importante que a gente vai trabalhar, então, na próxima aula. Então, o que a gente viu, né, só para resumir, importante, né? Avaliação de sistemas, então, visão de sistemas, em cima, é uma avaliação em cima do sistema. E vimos que tem uma avaliação que é funcional, o comportamento funcional, isso é uma coisa mais genérica, né? Tem uma avaliação de desempenho, tem vários elementos do que é o desempenho, capacidade, eficiência e tempo de resposta, né? Que são os principais. E em cima disso a gente discutiu sistemas, né, que podem ter uma abordagem específica, como o caso do sistema de tempo real. Tá bom? E na aula que vem, na próxima aula, que é na quinta-feira, a gente vai continuar com a avaliação de confiabilidade e disponibilidade. Quer dizer, eu vou dar uma terceira visão, né, de um tipo de avaliação. Tá bom? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Deixa eu só aproveitar aí.